objetivo do Presente Lab é proporcionar ao aluno que efetue uma regressão ou um conjunto de regressões de demanda por transporte aéreo utilizando dados reais do setor. Sua missão será usar uma base de dados que o professor está sugerindo, ela está postada no Slack, fazer a compilação das estatísticas necessárias para a regressão, porque o professor ele vai estar postando apenas os dados brutos e você vai precisar fazer uma compilação desses dados e daí rodar regressões de demanda para o transporte aéreo com a devida interpretação. Com relação ao uso de base de dados, a primeira base de dados se chama o DBR-TRA, é um XLSX, ele está no Slack. Você vai logo reparar que essa base foi compilada da base de dados estatística do transporte aéreo da ANAC. Né? Ela não é a mais recente, ela termina em 2016, mas a ideia aqui é você poder rodar regressão. Então esse é o objetivo. Você vai ter que filtrar apenas o seu aeroporto, né? E calcular por meio de subtotais o total do aeroporto mensal, mês a mês, a partir de janeiro de 2022 até o fim da base. Ele precisa ser subtotal porque a base bruta está por companhia aérea, está por rota, e a gente quer só para o aeroporto, e ali está para todos os aeroportos. Você só quer para o seu aeroporto. Faça esses cálculos e você vai ter a primeira etapa da base de dados. A segunda etapa de uso de base de dados vai ser a base regressores.xlsx, uma base de variáveis explicativas do seu modelo de regressão, que vai ser um modelo bem direto e reto, bem simples. Essa base de dados está em XLSX também, ela vai te permitir calcular a elasticidade de preço e a elasticidade PIB da demanda para o transporte aéreo do seu aeroporto. Obviamente é uma proxy para essas elasticidades, porque a gente não tem o yield ou o GDP nessas bases para o seu aeroporto, mas é uma média do yield nacional, uma média do GDP e o GDP nacional. O que você vai fazer? Você abre a base de dados regressores.xlsx e você vai ter que transformar essas duas variáveis NYield e NGDP por meio da inflação. A inflação é o índice mensal de inflação do IPCA. Você vai ter que criar um índice de inflação. Tá? Esse índice vai multiplicar as colunas B e também a coluna C, transformando de NYield para uma variável que você vai chamar de yield, transformando a variável NGDP para uma variável que você vai chamar de GDP. O Nzinho aqui quer dizer nominal. Se você tira o Nzinho, vai virar real. Como é que eu faço isso? Vai criar o índice deflator. Você vai atribuir o valor 1 para o último valor da base. Tá? E daí você vai multiplicando esse número 1, você multiplica pela inflação do mês anterior. E vai fazendo isso até o início da base. Tá? Você vai criar o índice usando a coluna D de inflação. Né? Então você vai lá na última linha da coluna D, coloca ao lado dela o número 1. Lá na última célula. E aí multiplica, a célula anterior vai ser a inflação, 1 mais a inflação, vezes o número 1, que é o último valor da célula. E aí você vai acumulando até chegar a um valor lá na célula E1, E2, por exemplo, né, que é a coluna E, que é o multiplicador que você vai precisar. Né? Ele vai aumentando, só aumentando, de baixo para cima. Quando chegar lá em cima, vai estar um número multiplicador, 2, 3, alguma coisa assim. Tá? E aí você vai multiplicar essa coluna nova que você criou, E, você vai multiplicar pela coluna B e a coluna C. Tá bom? Feito isso, você tem o yield e o GDP. Você vai ter como passo final combinar as duas planilhas em uma só. Ou seja, a planilha DBR, que é a anterior, com essa planilha regressores, né? A sua anterior já é só do seu aeroporto. E aí você vai ter as duas variáveis yield e GDP e a variável RPAX que está na base anterior. Okay?
Combinar as duas planilhas significa ter o RPax, como eu já falei, combinado com essas variáveis que estão na planilha de regressores. Só que não vão ser essas NYield e NGDP, mas vão ser a variável yield e a variável GDP, fruto da multiplicação da variável NYield pelo deflator que você criou, um multiplicador, e da variável NGDP pelo multiplicador que você criou. Aí você combina as duas planilhas em uma só. Feito tudo isso, você já pode rodar uma regressão. O software para essa regressão é de livre escolha. Tá? Você só precisa das variáveis, das 3 variáveis que foram geradas no procedimento anterior. Eu vou pedir para você transformar essas variáveis em logaritmo também. Então você tenha o valor bruto, né, das variáveis, quer dizer, os regressores foram transformados em variáveis reais, e aí você multiplica por logaritmo, ou você aplica o logaritmo, na verdade, nessas 3 variáveis, gera mais 3 variáveis, logaritmo de RPax, logaritmo do yield, logaritmo do GDP, voilá, você tem a sua base de dados para rodar a regressão. O primeiro modelo que eu vou pedir para você rodar é o modelo linear. Essa tela preta do Stata, onde eu rodei modelo de regressão linear com 180 observações. Estou rodando o RPax contra GDP e o yield. Tá? Note que a escala dos coeficientes traduz a escala dos regressores e do regressando. Então discuta isso, coloque isso, gera essa coluna, gera essa tabela e escreva isso. Escreva o que você está enxergando, o R quadrado, fale um pouco do ajuste, fale um pouco da questão da escala, do sinal, das testes de hipóteses. Falou isso, já fez os comentários. Como você tem variáveis logarítmicas, você pode rodar, por exemplo, um log_lin, que seria o exponencial, né? O modelo exponencial mapeado numa linear. Então você tem o logaritmo do RPax contra os níveis de GDP e yield. Né? A escala muda abruptamente. Os indicadores R quadrado, essas coisas, não dá para comparar. Tá? Quando a gente muda a escala do regressando, não dá para comparar R quadrado. Mas dá para você analisar o p-valor, dá para você analisar e dizer alguma coisa sobre os coeficientes. Você pode dizer, olha, como é que eu interpreto o coeficiente, coisas do gênero. Coloca algum comentário e voilá, fechou o log_lin. Faça a mesma coisa para o linlog, que nesse caso é um modelo logarítmico. E por fim, mais interessante para a nossa análise mais rápida, a gente tem o modelo log-log. O modelo log-log, como você já sabe, ele tem a elasticidade constante. Então o próprio coeficiente é a elasticidade. Está vendo que aqui para o Brasil, que é um modelo que eu rodei, a elasticidade foi 1,38 e a elasticidade PIB, a elasticidade yield foi menos 0,21. Compare essa elasticidade com a elasticidade que você está rodando e faça análise desse modelo log-log. Diga isso no relatório, que a elasticidade é constante, ela equivale ao coeficiente e analise os p-valores, tá bom? Em resumo, nas regressões você vai fazer comentários e discutir a qualidade do ajuste e as elasticidades estimadas. Essa é a missão do relatório. Tem que ter texto, além das tabelas que você vai colar. Fim da missão. O que você deve fazer? Produza um relatório interessante, que tem capa, que tem as perguntas, os itens que foram solicitados com as tabelas. Faça comentários e responda as perguntas de uma maneira qualitativa também. Não coloque só as tabelas. Cada objeto que for inserido tem que ter comentários. Monte o seu relatório, posta o rela no Slack. Você tem até o fim do segundo dia do laboratório para fazer isso.